Olá, existe um ponto em que a vergonha já não mais afasta, ela organiza, não empurra mais para longe, ela apenas decide como alguém pode ficar perto. Esse é o ponto mais perigoso da fé, porque voltar para Jesus não é o maior desafio. O desafio é ficar sem precisar controlar a proximidade. A maioria não abandona a fé. Ela apenas aprende a se aproximar até onde se sente segura. Pedro não volta correndo, não chega explicando, não chega pedindo perdão em voz alta. Ele chega sem argumento. E isso é muito arriscado do que cair. Enquanto alguém erra, ainda pode justificar, ainda pode negociar. Mas quando Jesus pergunta, "Você me ama?", não existe resposta estratégica possível. Não é uma pergunta para resolver o passado, é uma pergunta que interrompe o controle. Por isso, muita gente confunde rendição com alívio, mas a rendição não alivia, ela expõe, remove o personagem, desmonta a versão aceitável. E talvez o problema não seja se Jesus perdoa. O problema é conseguir permanecer diante dele sem explicações. Porque quem ainda precisa se justificar não voltou. Apenas se aproximou o suficiente para não perder Jesus. Depois da queda, o maior risco não é o erro, é o que vem depois. Errar dói, mas organizar a fé alivia. A fé continua, a obediência continua. Tudo parece maturidade, mas agora existe um limite seguro, uma proximidade calculada. É fé que funciona sem exposição. Muitos cristãos continuam firmes depois da queda, continuam indo ao culto, continuam servindo, continuam orando. Mas a oração muda, já não é mais entrega, é pedido de proteção. Pede-se para Deus guardar, justamente para não precisar expor o orgulho, o medo e os desejos que não querem ser trazidos à luz. A fé continua viva, só deixa de ser perigosa. Por isso, Pedro não corre, não argumenta, não explica. Ele aprende a permanecer sem se abrir. Não é o silêncio de reverência, é silêncio funcional. Nada é dito em excesso, nada é entregue por inteiro. E isso parece prudência espiritual, parece equilíbrio, mas é apenas medo organizado. Porque enquanto a fé é administrável, ela ainda está sob controle. E quando exige controle, a pergunta de Jesus ainda não pode ser respondida. Não porque falte amor, mas porque amar sem controle custa mais do que obedecer com segurança. Quando Jesus encontra Pedro, ele não explica nada, não menciona negação, não pede justificativa, não oferece absolvição antecipada. Jesus faz algo pior. Ele pergunta, "Você me ama?" Jesus não pede arrependimento, ele pede verdade. Ele não muda a pergunta, porque discurso não cai com explicação, cai com repetição. A cada pergunta, Pedro perde uma camada possível, sem argumento, sem promessa, sem saída. O texto não diz que Pedro se sente melhor, diz apenas que ele permanece. Permanecer ali é mais difícil do que fugir, porque amar Jesus neste ponto exige ficar, sem escudo. Aqui está a ruptura que quase ninguém aceita. Jesus não pergunta para fazer Pedro se sentir melhor, ele pergunta até não sobrar controle. Porque a questão nunca foi se Pedro ama Jesus. A questão é se é possível amar sem administrar a proximidade. Enquanto há discurso, há controle. Enquanto há controle, há distância. E enquanto há distância, a rendição não começou. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, o texto não diz que Pedro se arrepende mais. Diz que ele se entristece. Porque ali morre a última tentativa de manter a fé sem se expor por inteiro. Isso não é punição, é revelação. Jesus desmonta Pedro para governar. Toda defesa espiritual exige um Deus que aceite ser tocado apenas até certo ponto.
E aqui morre o meio termo. Ou Jesus governa, mesmo quando desmonta, ou ele vira apenas um Deus seguro, administrável, mantido à distância para não atravessar. Jesus não explica o que vem depois. Não há alívio, não há promessa, não há garantia. Porque a rendição não começa quando alguém se sente aceito. Começa quando não existe mais nenhuma forma de se proteger.